as pessoas estão debatendo muito nas últimas semanas sobre o fim da cultura nerd. E como a cultura nerd, ela saiu do grande holofote da mídia e tá pouco a pouco voltando a ser aquela coisa pequena. Vários influenciadores fizeram vídeos sobre isso. E na esteira desse assunto, eu acabei assistindo um vídeo do Quadrinhos na Sarjeta, do Alexandre Link, e como ele entende que fazer hoje filmes de universo compartilhado, no caso MCU e também DCU, do James Gunn, virou uma coisa quase como se fosse abrir uma blockbuster nos anos 2010. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu queria conversar sobre isso. Se realmente fazer filmes de super-herói dentro de um universo compartilhado é algo que não vai dar certo. E galera, já vai deixando aí o comentário de vocês sobre esse assunto. Beleza, tudo isso começou, se eu não me engano, com um vídeo do PH Santos sobre a geração Funko Pop. E como realmente a empresa dos Funko Pops está muito mal, e isso simboliza um momento de queda da cultura nerd, a cultura de consumo nerd, porque nos anos 2010, a gente com certeza viu, entre aspas, o auge dessa cultura. Ou, vamos falar assim, o auge do consumo de coisas nerds. E tudo isso, claro, simbolizado por Funko Pops, né, que era o consumível que todo mundo comprava, mas também, principalmente, pela série do Big Bang Theory, né, que começou ali em 2008, e praticamente desde o início ela foi a série número 1 dos Estados Unidos. E por coincidência ou não, o Big Bang Theory durou até 2019, e durante toda a caminhada do Big Bang Theory, cara, a gente teve tudo acontecendo na cultura nerd, digamos assim. Aconteceu ali no meio a ascensão do MCU, a volta de Star Wars agora pela Disney, a volta de Star Trek nas mãos do J.J. Abrams. A gente teve o universo compartilhado da DC, o DCU, que começou em 2016. Teve também aquela outra trilogia do Senhor dos Anéis, do Hobbit. Qualquer área que você possa dizer que é nerd, teve alguma coisa grande acontecendo, né? O Big Four, Star Wars, Star Trek, DC e Marvel, todos tiveram coisas acontecendo. E ao mesmo tempo, todo mundo começou a fazer canal no YouTube, todo mundo começou a querer ser criador de conteúdo, nós da Batcaverna inclusos. E aí, quando a gente viu, caminhar nas ruas usando uma camiseta do Batman já não era tão, né, coisa de nerd, já era uma coisa mais abrangente, né? Pessoas casuais estavam usando roupas de super-heróis, né? Coisa que era inconcebível nos anos 2000, inconcebível. Então a gente teve um push de cultura nerd de todas as frentes, seja de consumo de mídia, seja de roupas, seja dos próprios youtubers que estavam começando a crescer e falar sobre o assunto e dava view, consequentemente dava dinheiro, e as pessoas que assistiam os vídeos queriam ter conhecimento sobre essas coisas também, queriam participar da rodinha de conversar sobre essas coisas. Todo mundo queria viver o seu Big Bang Theory, sabe? Que era conversar sobre as coisas nerds. E eu tô usando aqui o entre aspas nerd porque o Big Bang Theory, ele meio que sintetizou tudo numa coisa só. Mas a verdade é que isso sempre existiu, seja nos anos 80, 90, anos 2000, só que sempre era muito nichado. E eram coisas que ficavam dentro das suas esferas. Por exemplo, eu sempre fui muito fã de Sonic, e nos anos 2000 eu participava muito de fóruns. Tinha toda uma galera, uma comunidade que participava ali, e era uma coisa, digamos assim, empolgante, mas aquilo existia antes. Mas o que eu via é que a galera do Sonic não interagia com a galera, sei lá, de Zelda, dos fóruns de Zelda. Eram, tipo, coisas completamente isoladas. E aí, quando chegou Big Bang Theory, meio que unificou tudo num lugar, e ainda veio o YouTube, que a galera começou a fazer conteúdo em cima disso, meio que a imagem nerd moderna foi reformulada, sabe? Eu tô dizendo isso porque eu acho que a gente tá voltando pros anos 2000, porque essa ideia meio unificada de nerd, que foi popularizada pelo Big Bang Theory, ela ficou totalmente para trás. E as pessoas que gostam de Star Wars, gostam de Star Trek, gostam de Sonic, gostam de DC, gostam de Marvel, essas pessoas ou largaram de vez, né, porque agora não é tão popular, né, e normal, foram para outras coisas que estão populares, ou essas pessoas realmente foram a fundo nessas comunidades e começaram a se hipersegmentalizar, digamos assim. Então aquela pessoa que gosta de quadrinhos está consumindo cada vez mais conteúdo hard de quadrinhos. O cara que gosta de DC está cada vez mais consumindo coisas
hard de DC, mas essa pessoa já não tá mais interagindo com o outro lado como aconteceu nos anos 2010. E o resultado disso é que cada bolha fica cada vez mais complexa, o que afasta aquela pessoa mais casual que acompanhava um pouco de tudo, sabe? Aquela pessoa que assistiu Star Trek, gostava um pouco de Star Trek, gostava de Star Wars, viu Star Wars, gostava de Big Bang Theory, gostava de um pouco de tudo. Mas essa pessoa que gostava de ver um pouco de tudo, ela percebeu que ou ela tinha que se super segmentalizar, ou ela não iria mais conversar com as pessoas. E é nesse ponto que eu queria entrar no universo compartilhado. Porque o universo compartilhado da Marvel era o mais próximo de o grande universo que reunia todo mundo. Se algum dia no passado Star Wars era a franquia que reunia todo mundo, era a história de todas as histórias, o MCU meio que virou isso nos anos 2010. Só que o MCU encerrou a fase 3, teve uma galera que disse, não, já tô satisfeito com isso, e aí entrou a fase 4 não deu certo, fase 5, fase 6, cada vez foi dando drop, e o MCU foi ficando um pouco mais nichado. Mas o MCU era tão grande, mas tão grande, que mesmo perdendo tipo 50%, hipoteticamente, eu tô inventando esses números, tá? Ele ainda é grande, ele ainda é o suficiente para que o filme do Deadpool e Wolverine faça 1 ponto não sei o que bilhões de dólares. Ainda é grande o suficiente para um filme tipo Quarteto Fantástico fazer 500 milhões de dólares. Não é nem 50% do que era no passado, mas ainda é mais do que boa parte dos outros filmes de Hollywood. Na média, sabe? É só que aquele impacto que o MCU teve ali entre 2016 e 2019, isso não existe mais. E eu já sou bem claro com isso, não vai acontecer com DC. Porque aquele foi o fenômeno cultural daquele momento. É impossível isso voltar. Cara, em 2017, se eu não me engano, eu ainda trabalhava numa empresa e saiu o trailer do Vingadores Guerra Infinita, se eu não me engano. Todo mundo parou na empresa pra ver. Era uma empresa de TI. Esse tipo de coisa não existe mais. Esse foi o fenômeno cultural que a Marvel conseguiu criar. E o ápice ali foi em 2017, 18, 19. Mas repetir isso, conseguir trazer isso de volta, isso não tem como. Mas não significa que fazer o universo compartilhado hoje é um sinônimo de que vai fracassar. Porque ele ainda tem um nicho grande o suficiente para dar dinheiro. E eu acho que é exatamente a mesma coisa que vai acontecer com a DC. Mas em hipótese alguma essas coisas vão terminar. Elas vão continuar dando dinheiro. Porque mesmo super nichado, ainda é grande o suficiente para se viabilizar. Mas não vai ser o impacto que teve no finalzinho dos anos 2010. E aí sim passa a impressão de que estão remoendo uma coisa que não precisava ser feita. E que talvez para filmes de super-herói fosse muito mais interessante acabar com o universo compartilhado e cada herói ter o seu filme isolado, tirando o máximo daquele lore que ele tem. Por exemplo, fazer uma trilogia da Mulher Maravilha, pensando só na trilogia dela. Sabe, tentando repetir movimentos como a gente teve com o Homem-Aranha do Sam Raimi, o Batman do Nolan, só que com outros personagens. Talvez isso fosse mais interessante do que fazer universo compartilhado, e daí no universo compartilhado tá todo mundo um pouco mais preso, você não pode matar ninguém, a história depende de uma grande narrativa, é sempre a promessa do amanhã, essas coisas que ficaram um pouco manjadas. E ainda tem um outro fator que eu acho importante que a gente precisa levar em consideração quando envolve o universo compartilhado e filmes de super-herói. Tem alguns anos que eu comentei isso, mas assim, ó, todas essas franquias, qualquer uma, elas possuem uma espécie de engrenagem. O Batman tem uma engrenagem, o Homem-Aranha tem uma engrenagem, e cada uma dessas engrenagens, elas giram na sua própria velocidade. Quando elas completam um giro, digamos assim, na nossa metáfora, sai uma nova coisa dessa franquia. Algumas franquias vão girar em velocidades diferentes. O Batman gira numa velocidade super rápida, mas aí o Lanterna Verde gira numa velocidade bem pequena. E quem controla a velocidade desse giro são as empresas. E como que elas aumentam essa velocidade? Conforme a demanda. Elas vão testando. O Batman começou a ter vários filmes nos anos 90 porque o Batman de 89 fez muito sucesso. Lá naquela época, a engrenagem do Batman começou a acelerar. Teve a sequência, teve o Batman Animated Series, porque a Warner percebeu que tinha uma demanda. E é aí que a gente chega no caso do MCU. Porque o MCU, a engrenagem dele foi sendo acelerada sem parar, desde a fase 1, que tinha poucos filmes por ano. Até ali, 2021, 2022, o Kevin Feige ficou acelerando ao máximo no pedal. Cada vez a engrenagem do MCU girava mais rápido. E qual que é o problema disso? A demanda pode não acompanhar. Ela nunca tinha falhado, até 2019. Aí, quando deu a pandemia em 2020, ela começou a sentir. Mas só foi realmente perceber
que o negócio estava muito rápido por a demanda do público quando era tarde demais. Porque esse negócio de franquia, cara, é como um avião. Você não consegue mudar da noite pro dia. Sei lá, deu um problema no avião. Você tem que fazer um recall em todos os tipos daquela nave. E isso demora. O MCU é tão grande que é tipo isso. Depois que a galera filmou, depois que a galera já fez o roteiro, já tá na sala de edição, cara, não dá pra voltar atrás. Leva anos pra corrigir isso. E o MCU, ele tá passando nesse momento por essa desaceleração. Não tem como a gente saber de fato qual que é o verdadeiro problema do MCU. Se é só porque os filmes não são tão bons, ou se é porque tem muita coisa de super-herói. No ano que só teve uma coisa de MCU importante, que foi 2024, lá teve que era o Deadpool e Wolverine, fez 1,4 bilhão. E agora no ano seguinte, que teve 3 coisas diferentes, mais as séries, nenhum foi tão bem. Pode estar acontecendo esse ajuste de demanda e produção de séries e filmes. Não tem como realmente saber o que realmente está acontecendo, porque é um negócio tão macro que ninguém tem a resposta. E claro que também tem outros fatores aí envolvidos, né? Os projetos, quais são os projetos que eles estão fazendo? Porque você não pode esperar ficar lançando Capitão Marvel 2, Marvels, e esperar que vai fazer o mesmo resultado de Homem-Aranha, né? São franquias muito diferentes. Também não tenho dúvidas que houve erros por parte da administração da Marvel na escolha de alguns projetos. Confiaram tanto na marca do MCU, confiaram tanto na engrenagem girando na velocidade máxima, 200 por hora, que qualquer coisa ia dar certo, e eles não esperavam que pudesse dar um revés. Deu um revés. É o suficiente para acabar com o universo compartilhado? Aí já é outros 500, a gente tem que ver a longo prazo. Daqui a pouco só diminui a quantidade de filme, fazer um filme da Marvel por ano já é o suficiente para voltar a ter boas bilheterias individuais por ano. Mas de qualquer jeito, a engrenagem vai diminuir a velocidade. Não vai ser como 2019, não vai ser como 2020, ali no início da pandemia, que era o ápice, né? Que tinha filme, série, tudo estava sendo feito. E essa diminuição de velocidade, sim, você pode dizer que, é uma decadência. Pode ser uma decadência, no ponto de vista de algumas pessoas, pode ser. É menos do que foi lá atrás, mas ainda é muito longe de dizer que para decretar a morte desse negócio. Se você olhar no passado, você vai encontrar outros exemplos de franquias ou de filmes, séries, que teve uma super relevância no passado, caiu, mas continua vivo até hoje, se mantém e obviamente não vai parar de ter coisas. O Star Trek é um exemplo. Com certeza a gente não vive mais no auge do Star Trek, nem nada disso, mas continua existindo, os caras continuam fazendo, tá super, hiper, mega nichado, mas ainda existe. É o que eu acho que pode acontecer com DC e Marvel no futuro, não é que não vale a pena fazer filmes de universo compartilhado, é só que eles vão ficar cada vez mais nichados. E aí de vez em quando vai ter aquele filme super grande que vai fazer a galera mais casual ir no cinema, porque daí é um filme evento. Mas percebam como que toda a discussão, o dia a dia dessas comunidades, Star Wars, Star Trek, Sonic, Zelda, DC, Marvel, o dia a dia dessas discussões, elas vão ser cada vez mais segmentalizadas. Não vai ter o mesmo apelo de 6, 7 anos atrás. Aquele público mais casual dropou, mas vai continuar existindo. Eu acho que, inclusive, essa é uma das missões da Batcaverna. Fazer com que aquela pessoa mais casual consiga entrar de um jeito um pouco mais hard nas coisas de DC. Se a gente conseguir convencer uma pessoa a começar a buscar quadrinhos da DC, eu quero começar a ler Batman 1, eu quero começar a ler o Batman do Matt Fraction agora, que a gente tá fazendo os vídeos, o Batman Absoluto, cara, eu já considero uma vitória. O que eu acho que realmente aconteceu é que a gente voltou para os anos 2000. Os nichos se fecharam de novo, coincidentemente quando Big Bang Theory saiu do ar, e era meio que a cola que grudava os nichos para se interagirem entre si. Só que agora não tem mais isso, os casuais droparam e os nichos voltaram a falar em suas bolhas. A diferença é que agora o pessoal não tá mais nos fóruns, não tá mais nos blogs, não tá mais nos sites, tá nas comunidades do YouTube, tá nas comunidades do Twitter, nas comunidades do Facebook e do TikTok. Pode eventualmente a cultura de Big Bang Theory voltar a ser popular? Sinceramente, como 2016? Acho que não. Mas, cara, o que isso impacta? Talvez não tenha tantos canais no YouTube falando sobre esses assuntos. Talvez cada vez mais a gente tenha canais mega especializados sobre um assunto. Não é só sobre DC, é sobre Flash, é sobre Superman, Mulher Maravilha. Que foi um pouco a nossa ideia lá em 2016, quando a gente criou a Batcaverna. Que a gente viu
o canal lá da Casa do Kami, do Dragon Ball, e a gente pensou, pô, a gente queria fazer isso com Batman, a gente gosta de Batman, a gente decidiu fazer. E aí os canais mais abrangentes podem ter dificuldades. Pô, eu não acho que o Omelete caiu em questão de views só por causa da questão do conteúdo deles. Acho que tem muito mais a ver com o movimento social da coisa. Porque virou muito norme ver o Omelete, né? Eles não são tão especialistas. O que eles sabem de DC pra falar sobre o Batman? A percepção que lá não tem nenhuma autoridade sobre Star Wars, sobre DC, sobre Marvel. E as pessoas querem acompanhar a autoridade sobre o assunto. E o que isso resulta? Em canais cada vez mais nichados, que vão ter dificuldade de pegar uma audiência casual. Mas vão pegar o nicho do nicho, criando bolhas e bolhas e bolhas. E aí passa aquela impressão que não tem mais aquela unidade dos anos 2010. Todo mundo se reunia para ver o Omelete TV e o Nerdcast. Agora, isso também é um alerta para a questão dos filmes. Como eu disse, eu não acho que o universo compartilhado vai deixar de existir. Mas mudanças ali vão acontecer. Com certeza não vamos ter tantos filmes gastando 200 milhões de dólares. Porque as empresas vão perceber, por que eu vou gastar 200 milhões se tá difícil eu conseguir 500 milhões de dólares de bilheteria? Então vamos gastar 180, já dá uma margem mais tranquila. O filme da Supergirl é isso. Se o filme da Supergirl fosse feito em 2020, ele iria ter um orçamento de 220 milhões de dólares. Mas agora a gente tá em vacas magras. Sobrevive? Dá dinheiro? Sim, mas não dá tanto dinheiro como dava antes. E aí é uma engrenagem que se retroalimenta, né? Ah, tem que dar dinheiro para poder gastar bastante dinheiro. Se não vem receita, o orçamento baixa. Mas, ainda assim, com vacas magras e tudo mais, os filmes de super-heróis conseguem muito mais de arrecadação do que todos os outros filmes dos outros gêneros, com exceção dos grandes filmes do ano. Cines, Fórmula 1, que são aqueles filmes com um grande boca a boca. Só assim eles conseguem nivelar a bilheteria do filme, tipo o Superman, que foi um filme bem falado, teve elogios, mas não teve boca a boca. É por isso que eu acho que não é um negócio destinado a fracassar, porque a matemática ainda tá muito a favor. Você vê que ficou nichado, mas ainda é um nicho grande o suficiente para levar a galera, comparando com os demais. Mas comparando com ele mesmo de 2019, isso daí nunca mais vai voltar. Daquele jeito não tem mais. Aqueles que permaneceram e ainda estão consumindo, né, as bolhas de Star Wars, Star Trek, DC e Marvel, esses que ficaram são mais apaixonados, né, e provavelmente vão consumir outras coisas, provavelmente vão ver animações, provavelmente vão ver HQs. Enfim, resumindo, eu não acho que a cultura nerd morreu. Eu acho que ela só voltou a ser como era nos anos 2000. Porque a cultura nerd, ela sempre existiu. É só que o que aconteceu ali nos anos 2010 foi uma exceção, que aconteceu um fenômeno mundial chamado Big Bang Theory, que conseguiu unir toda essa galera e conseguiu convencer pessoas casuais a gostarem de coisas nerds. Agora que esse trem foi embora, o pessoal casual também foi embora e restou exatamente como era o cenário dos anos 2000. Só que com outro contexto de internet e de redes sociais e YouTube. Mas enfim, também essa é a minha opinião. Galera, agora eu quero a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo discutindo sobre o fim dos universos compartilhados. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!